Olá, rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. Caros amigos, eu gostaria de trazer aqui hoje uma pequena observação. Às vezes a gente olha para um personagem e acha que ele é o vilão, é a pior pessoa que poderia ser apresentada, mas na verdade pode nada mais passar do que um pobre coitado, como o nosso querido Davy Jones. Ou às vezes a pessoa é extremamente grotesca, mas na verdade é apenas um pai de família que quis cuidar da sua filha, como foi o caso do nosso querido Barba Negra. Mas às vezes a gente se depara com pessoas como Jack Sparrow, o traíra Will Turner, ou talvez até a personagem do vídeo de hoje. Será que a senhorita Elizabeth Swann não é a verdadeira vilã de Piratas do Caribe? Bom, é isso que eu gostaria de abordar em mais um episódio do nosso queridíssimo Herói ou Vilão. Uma observação: nós vamos analisar todos os filmes que a queridíssima Elizabeth Swann aparece, então no caso o 4 tá fora. Mas, mesmo assim, os 4 filmes que estão na lista, 1, 2, 3 e 5, mostra que Elizabeth talvez não tenha tido uma decência, podemos dizer assim. Porque as atitudes dela ao longo dos filmes não são lá muito de heroína, dependendo da situação. E considerando que a gente vai abordar 4 dos 5 filmes, para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos âncoras e zarpamos para o vídeo. Quando a gente pensa em algum vilão, em alguém ruim, se você pensa próximo da sua casa, na sua vizinhança e tal, a primeira coisa que você pensa é a simples situação de roubo. Um ladrão nada mais é do que uma pessoa que tira um bem de outra pessoa, um bem próprio, um bem que aquela pessoa às vezes comprou, às vezes ganhou de herança, de um parente, alguém que ela nunca viu na vida. E é exatamente isso que é a nossa primeira participação da queridíssima Elizabeth em Piratas do Caribe 1. Quando criança, uma das primeiras interações dela com o Sr. Will Turner é roubar o garoto que tinha acabado de sofrer um atentado no navio onde ele estava, e logo depois ele é, beleza, resgatado, né, vamos dizer a verdade, resgatado por um navio inglês. E quando ele é resgatado, a menina vai lá, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, você dormiu, você é um pirata, roubou o medalhão do menino. Aí vai ter gente que vai falar, mas ela era uma criança, ela não sabia exatamente o que estava fazendo, ela estava fazendo para proteger ele. Tudo bem, mas para que os outros não vissem, certo? E durante os outros anos de vida dela? Será que em momento algum, já que todas as vezes, várias vezes ela acabava se encontrando com o Will Turner, ao ponto em que é dito em Piratas do Caribe 1 que ela fala para o próprio Will, quantas vezes eu tenho que te pedir que me chame de Elizabeth? E ele fala, pelo menos mais uma vez, como sempre. Ou seja, várias vezes os dois se encontraram, várias vezes ela pôde conversar com ele, e várias vezes, já que estava ali do lado da cama dela, ela poderia ter entregue a peça para o Will Turner. Mas aí seguimos o filme, passa tempo, ela sofre um acidente, ela volta do acidente, ela é resgatada pelo pirata, beleza, vamos guardar esse ponto aí que, né, eu vou usar futuramente. Ela é levada para casa, lá na casa ela trata mal a empregada, porque se eu me lembro bem, quem dá a margem para a empregada conversar sobre o relacionamento é a própria Elizabeth, porque na hora que elas estão ali arrumando a cama para Elizabeth ficar mais aconchegada, é tocado no assunto do pirata, depois é tocado no assunto da proposta de casamento com o Sr. Norrington. E aí, quem abriu essa conversa para conversar sobre relacionamento foi Elizabeth. E aí a tal empregada fala ali que, tudo bem, o James Norrington é bom, mas aquele tal de Will Turner também é um bom homem. Perceba que em momento algum ela falou que seria um bom homem para Elizabeth. Em momento algum ela falou que a Elizabeth estava gostando do Will. Ela apenas comentou que o Will Turner também era um bom homem. E a Elizabeth dá um cala a boca nela na mesma hora, falando, isso é ousadia. E a guria vai embora como se, pronto, agora ela vai ser demitida. Por causa de um comentário ela vai ser demitida. E aproveitando que eu falei do Will Turner, eu esqueci de mencionar uma coisa antes. Que antes dela ser abordada pelo pirata, quando ela está ali conversando com o Will Turner, ela dá todos os sinais que ela poderia ficar com ele. Mas o tempo todo ela também dá a entender durante o filme que ela não poderia ficar com ele por uma questão de classes. Ela era da burguesia, ele era um mero plebeu. Então, dona Elizabeth, se a senhora realmente não poderia ficar com Will Turner, por que deu tanta chance para ele? Isso é apenas enganar, é apenas alimentar a mente de um pobre rapaz que sabia que nunca seria mais do que um ferreiro.
ou um auxiliar de ferreiro naquele momento. Mas agora sim, de volta pro futuro, o Pérola Negra chega na cidade, a Elizabeth acaba sendo perseguida por aqueles dois homens, e quando ela poderia simplesmente entregar o medalhão e ficar quieta, ela nada mais nada menos do que invoca o direito de parola, uma ideia constituída por Morgan e Bartolomeu que fazia com que a pessoa fosse levada até o capitão. Dona Elizabeth, vem cá conversar comigo rapidão. Se tu não é governante, se tu não é governadora, se tu não é presidente, rainha, princesa, tu não é coisa nenhuma. Por que tu resolveu ir falar justo com o capitão? O capitão do Pérola Negra. Porque tu viu a bandeira, tu sabia do que ele era capaz. Tu não poderia simplesmente ter entregue a moeda pra eles e pedir pra ir embora? Tudo bem, você sabia que eles poderiam atacar a cidade toda. Mas que ideia é essa de falar com o capitão? Mas tudo bem, a bonita vai lá, resolve falar com o capitão do Pérola Negra, resolve negociar ali, e nessa hora, coisa boa, ela paga. Pela primeira vez na saga, ela paga pelos erros dela. Quis roubar o menino lá atrás, né? Quis roubar o Will, agora pagou. Porque ela não só foi burra o suficiente para perceber que, beleza, naquela época o navio se aproximou no mesmo dia que um Turner subiu no navio. Aí ela vai dar um nome falso, ela poderia dar qualquer nome falso. Ela dá exatamente o sobrenome do menino que subiu no navio no dia daquele ataque. Tu poderia ter utilizado mais de 1000 sobrenomes possíveis. É um pouco de burrice você usar o sobrenome Turner. Se isso não é burrice, eu não sei o que é. Para acelerar a situação, pelo menos nesse primeiro filme, vamos lá. O filme continua, ela é chamada para a cabine do capitão. Na cabine do capitão ela escuta toda uma história e assim que possível, ela esfaqueia o capitão. Utilizando das palavras do capitão, ou melhor dizendo, do Lorde Pirata Capitão Hector Barbosa, estou curioso, depois de me matar, o que planejava em seguida? Ela vê a maldição que existe no navio, vê que agora sim deu ruim pra ela, e lá em Isla de Muerte é mostrado que ela não era uma Turner. Por essa razão, a tripulação acaba se distraindo enquanto brigavam, e quando ela vai fugir, pronto, era só deixar tudo pra trás. O que ela faz? Rouba o medalhão pela segunda vez. Tudo bem. A tripulação do Pérola Negra acaba perseguindo a tripulação do outro navio esse onde está Elizabeth e o Will. Durante toda aquela situação, várias coisas acontecem e o Jack e a Elizabeth são largados na ilha. Ilha essa que o Jack já havia ficado anos atrás. E já que ele ficou anos atrás, ele sabia como era o movimento ali próximo daquela ilha. Ele sabia que talvez em algum momento alguém passasse. E aí ele, como marinheiro definido e que sabia o que iria acontecer, poderia ter feito algum sinal ou algo do tipo. Qual é o plano da querida Elizabeth? Hein? Ela escuta tudo que o Jack fala, ela descobre ali onde fica escondido o rum e tudo mais, e na primeira oportunidade ela embebeda o Jack, conta várias historinhas. Nossa, Jack, deve ter sido horrível ficar aqui, deve ter sido horrível tudo isso. Pois é, ela embebeda o Jack, mas ela não bebe. Por quê? Porque assim que o Jack dorme, ela reúne tudo que eles tinham ali e taca fogo. Pra quê? Pra criar uma torre, uma coluna de fumaça que talvez fosse vista por um navio que estivesse por perto porque estavam procurando ela. Tudo bem, mas como é que ela sabia que eles iam procurar ela ali? Hein? Não existe lógica pra isso. Assim como funcionou, e sim, funcionou, por sorte, graças a Calypso, poderia não ter funcionado e eles ter perdido tudo que eles tinham ali pra sobreviver por causa de uma ideiazinha. Aí você ainda soma isso, o fato dela ter dito pro Norton que ia se casar com ele se ele fizesse o que ela estava pedindo, que no caso era ir lá buscar o tal Will Turner, que na primeira oportunidade, mesmo que existiam dezenas de pessoas capacitadas que passaram por treinos, com mosquetes, com barcos, com canhões, não. Ela achou que ela, porque tinha meio que o poder da protagonista, a famosa fada da conveniência, ela resolveu que não, que ela ia deixar tudo aquilo, ela poderia ter ficado segura por um bom tempo, e não, ela resolve fugir. Pra quê? Pra ir no Pérola Negra. Por quê? Pra resgatar pessoas que ela não sabia se realmente ia estar lá. Ela foi porque ela achou que algo ia acontecer. E se estivesse cheio de pirata?
tu morria. Balbal. Tudo que aconteceu até agora já era. Por quê? Porque tu resolveu ir lá fazer uma burrice dessa. Mas tá bom, aí tu soma a situação que ela ajudou pessoas a fugir da cadeia, foi deixada para trás, vai para a Isla de Muerta, e lá da Isla de Muerta ela ajuda o Will a acabar com vários piratas ali que só estavam fazendo tudo aquilo porque ela começou a mentira toda. Tudo aquilo aconteceu por causa dela, de certa forma. Toda aquela batalha, todas aquelas mortes estavam acontecendo porque ela resolveu roubar um medalhão lá no início do filme e depois falsificar o seu nome. Por sorte, os bonzinhos vencem, os maus perdem, alguém morre por causa dela mais uma vez. E aí ela poderia ter ajudado, né? Já que fez toda essa bagunça, poderia ter ajudado o Jack a fugir. É o que ela faz? É o que ela faz? É o que ela faz? Não, o Jack agora vai ser condenado à forca por ajudá-la. E como se já não bastasse tudo, isso ainda no primeiro filme, ela durante a execução do pirata, mostra que na verdade o Comodoro é corno. Porque no meio de todo mundo ali, ela fala, então, não é você, sou eu e eu vou ficar com o Will, não é com você. E lembrando, tudo isso só no primeiro filme. Agora, partindo pro segundo filme, a gente tem a situação que logo no início, ela finalmente vai receber o que ela merecia. Depois de tudo aquilo que aconteceu, ela achou que ninguém tava vendo, só que o governo resolveu ver. Pois é, o queridíssimo aqui, o Lord Cutler Beckett, iria dar fim a tudo isso. Eu tô aqui representando essa situação, mas ele viu tudo o que aconteceu. E aí, no caso, ia acabar com tudo, acabou tudo, já era. É o que acontece? Não, a queridinha vai pra cadeia, é resgatada pelo pai, toma posse de uma arma, faz com que o Cutler Beckett assine cartas ali para que alguém recebesse uma liberdade. Depois ela se mete no mar com falsidade ideológica. Além disso, ela tumultuou bastante no navio, principalmente com aquele vestido, dando a entender que o navio estava sendo amaldiçoado por o espírito de uma noiva que queria que o navio fosse para Tortuga. Em Tortuga ela acaba encontrando o ex-noivo e, como se não fosse o suficiente, ela acaba fazendo mais merda ainda para a vida dele, se reaproximando e trazendo ele para perto dela para mais uma aventura onde ela pode fazer mais merda na vida dele. Além disso, ela acaba reencontrando o capitão Jack Sparrow e ele tem a melhor ideia quando tá próximo dela. Elizabeth, esconda o rumo. Porque, né, já tacou fogo numa ilha, imagina o que é capaz de fazer com o Pérola agora. Ela vai pro Pérola Negra, faz toda aquela firula, tanto na cabeça do Jack, quanto na cabeça do Norrington. Quando eles chegam na ilha, ela finalmente reencontra o querido noivo. Ela passa por toda aquela situação que acontece na ilha, depois eles vão de volta para o Pérola Negra. No Pérola Negra ela acaba ficando novamente perto do homem que talvez ela ame, né, vamos falar disso depois. Daí, no caso, Davy Jones acaba alcançando no navio, eles vão participar de uma batalha, só que quando ela percebe que para se salvar, ela precisa sacrificar a pessoa que todo mundo ali tem maior apreço, que no caso é o Capitão Jack Sparrow, ela resolve ter que ser feito isso. Ela vai lá, tasca-lhe um beijo, dando um chifre de corno no Will, nesse caso, e aproveita a distração do Jack para prendê-lo ao navio, para eles fugirem, e depois disso, adivinha? Veio o Kraken. Ou seja, pelo segundo filme consecutivo, ela acaba levando o Jack para a morte. Só que no primeiro não deu certo, nesse aqui deu. No final eles acabam indo para a cabana da tia Dalma. Na cabana da tia Dalma eles acabam dizendo que fariam qualquer coisa para ir buscar o Jack. O queridíssimo Hector Barbossa reaparece e dali pra frente, bora ver o que vai acontecer. Porque a gente vê que em Piratas do Caribe 3, a Elizabeth e o Barbossa estão em Singapura logo no início, olha só. Eles resolveram ir conversar com o Lord Southend. Em Singapura tem toda aquela questão de trai, não trai, trai, não trai. Eles vão parar no navio, do navio eles vão para o baú de Davy Jones, e no baú de Davy Jones tem aquela situação, 4 já tentaram me matar no passado, uma de vocês conseguiu. Quem foi essa uma? Justamente Elizabeth. Percebe que ela fez uma coisa que nem o Barbossa conseguiu fazer, mas tava lá Elizabeth, conseguiu o que o Barbossa não fez, o que? Acabar com a vida do Jack. O Jack deixa todo mundo subir a bordo, eles pegam o Pérola, vão pro mundo normal de novo, e no mundo normal, adivinha quem resolve apontar arma justamente pro Jack? Adivinha? Quem? Te dou uma chance só. Aí você pode vir nos comentários e falar, tá, Michael, mas quando eles estavam se encontrando com o Southend logo depois, ela acaba se sacrificando. Ela acaba dizendo, tudo bem, se for pra todo mundo ficar livre, eu vou com o Southend. Será que foi só isso mesmo? Porque tem aquela situação, se ela já tentou matar o Barbossa no passado, pode ser que ela tinha alguma ideia de fazer com o Southend. Só que por sorte, não foi isso que aconteceu. Southend morreu de uma outra forma, mas mesmo assim, ela ainda ficou no cargo de Lorde Pirata. Ela tomou o lugar do Southend como Lorde de Singapura, como Capitão de Singapura, tomou conta de todos os navios, simplesmente porque o Southend achou que Elizabeth era Calypso. Na primeira oportunidade ela poderia ter falado, eu não sou Calypso, você está enganado.
ela faz isso? Não, ela vem com todas aquelas trejeitos, todas aquelas firulas, ai, mas Calypso? Como assim, Calypso? Era só falar que não era Calypso. Era só falar que não era de ti que tava sendo falado. Convenci o velho rapidão. Não, vem toda uma situação, toda uma dança. Aquela situação, botou chifre no Norman, botou chifre no Will. Aí agora, bota mais um chifre no Will, como? Com o Saofeng. E aí com a morte do Saofeng, a tripulação é capturada, porque eles estavam em confronto com o holandês voador. Quando ela sai, uma das primeiras pessoas que ela acaba vendo é o James Norton. E ela pensa, pronto, tô salva. De novo, exatamente isso que acontece de novo. Porque ela vai pra cadeia. Ela, antes de ir pra cadeia, faz toda a cabeça do Norton. Ai, porque você escolheu o seu lado. Você é culpado pela morte do meu pai. Você é culpado por várias coisas que aconteceram. Eu não tenho culpa. Você tem culpa. Reassiste o filme que você vai perceber isso. O Norton, com peso na consciência, vai lá, liberta Elizabeth, ajuda a tripulação a ir até o navio dele, ajuda a tripulação a fugir e fica pra trás pra morrer. Não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o 20º que morre por culpa da Elizabeth. Ô criaturazinha complicada. Ela assume finalmente o comando do Imperatriz, o navio do Saofeng. Ela troca de roupa e vai pra reunião dos piratas. Na reunião dos piratas, ela é eleita rei da corte da Irmandade graças ao Jack. O Jack foi quem deu o voto pra ela. Perceba isso. Por que eu tô falando pra tu perceber isso? Porque na primeira oportunidade, logo depois disso, ela resolve entregar o Jack. Sim, justo a pessoa que confiou nela, que foi lá e... Tudo bem, ó, ela vai ser a rei da corte da Irmandade agora. Ela vai lá e entrega. Pra quê? Pra pegar um inútil. E aí depois eles voltam ali pro Pérola Negra, tem todo aquele discurso motivacional dela. A tripulação do Pérola Negra vai na frente, duela contra o holandês voador. No meio da batalha ainda tem o casamento da Elizabeth e do Will, como se desgraça pouca não fosse bobagem. Além disso tem o casamento. E podendo ter levantado, podendo ter batalhado, podendo ter feito várias coisas, a Elizabeth e o Will ficam num olhar pra cá, um olhar pra lá. E aí fica aquele olhar pra lá, olhar pra cá. David Jones, que não é bobo nem nada, percebe. Mata o Will. E logo depois a Elizabeth fica aquela... Ai, Will, não faz isso comigo, Will. Não faz isso comigo, Will. Não faz isso comigo, Will. Aí o Jack desiste de um dos sonhos dele. Porque se você não se lembra, tem toda a ideia na cabeça do Jack de... Ai, será que eu devo ser o capitão do holandês voador? Ou será que eu devo ser o capitão do Pérola Negra? Será que eu devo assumir a maldição do David Jones? Ou será que eu devo seguir a minha vida? Aí com todo esse teatrinho que a Elizabeth acaba fazendo, ela traz a atenção do Jack, porque se você não percebeu, durante todos os filmes o Jack dá mais do que a entender que na verdade ele é apaixonado pela Elizabeth. E aproveitando-se disso, a Elizabeth faz o Jack abandonar talvez esse sonho de ir atrás do holandês voador, ser o capitão imortal do holandês voador, pra entregar isso pro Will. Porque é a única forma do Will sobreviver. Pra fazer a vontade dela, ele acaba desistindo desse sonho. Gado demais! Só que tem mais uma coisa. Depois dela ter implorado pela vida do Will, depois dela ter se casado com o Will durante a batalha, depois que passa a batalha final, onde eles vão lá, o Will ressurge como capitão do holandês voador, eles acabam com o navio do Cutter Beckett vai pro Beleléu. Quando a Elizabeth tá se despedindo de todo mundo do navio, e ela sabe que o Will não tá vendo naquela hora, ela ainda tenta beijar o Jack. Ou seja, na última oportunidade, ela tenta botar mais um chifre no Will, já que o Will não tá vendo. Por sorte, o Jack ainda fala, uma vez já foi demais. E devo dizer, depois dessa cena, tem uma cena do Will e da Elizabeth na praia. E as definições de golpe do baú foram atualizadas. Porque na primeira oportunidade, eles conseguem um menino. Eles conseguem ter ali, gerar uma criança. Por quê? Porque a partir de agora, não só ela é casada, como também eles têm uma criança. Ou seja, vamos criar mais um vínculo aí, né? Vamos ter certeza que tem algo aqui. Se algum dia eu acontecer alguma coisa comigo no mar, você vai estar lá pra me ajudar. Porque querendo ou não, agora eu sou capitã de Singapura. Eu sou rei da corte da Irmandade. Então se eu estiver pelo mar e a minha alma for pro Beleléu, você vai me resgatar. Ela, de certa forma, acaba fazendo isso. Mas aí só pra finalizar esse filme rapidinho, na cena pós-créditos tem a Elizabeth com a criança de 9 anos esperando o Will voltar depois de 10 anos no mar. Tudo bem. Só que aí vem uma questão. Quem garante que realmente a Elizabeth engravidou na primeira vez? Quem garante que realmente o filho é do Will? A gente só vê uma cena aqui, uma cena ali. Mas nada prova o contrário de que ela pode ter tido um caso. E dizer que aquela criança é fruto daquele dia ali.
falei sair correndo. Porque Piratas do Caribe 3 acaba. A Elizabeth não aparece em Piratas do Caribe 4. Só que em Piratas do Caribe 5 tem uma pequena situação. Chegamos no final de Piratas do Caribe. O Will retorna ali com o holandês voador. Ele agora não tem mais maldição. E a Elizabeth vem toda alegre ver o Will com um olhar tão apaixonado. Não, a forma como Elizabeth olha para o Will neste momento não me parece muito a situação de alguém que realmente estava esperando chegar. Me parece alguém que foi pega de surpresa. Não boto minha mão no fogo nem pra sim nem pra não. Mas quem garante que nesse meio tempo o Will não tomou alguns galhos a mais? Porque vamos lá, Piratas do Caribe 1, a Elizabeth dá a entender que casaria com Norwood. Piratas do Caribe 2, ela faz todo um chamego pro Jack e no final do filme ela até vai lá, beija ele, beleza, foi pra trair. Só que ela ainda utilizou do artifício do beijo. Em Piratas do Caribe 3, tem novamente a situação dela com o Will, mas o Will sem saber realmente se ela estava apaixonada pelo Jack ou por ele. E lá no final do filme, ainda tem a situação de, já que a gente tá se despedindo aqui, vou tentar te dar um beijo. No Jack. Não me parece uma pessoa muito confiável nessa questão. E vamos falar bem a verdade, agora que o filho dela não tava por perto, que não ia caguetar, a Elizabeth pode ter tido tanto caso nesse meio tempo. Considerando tudo isso, por ter se aproveitado de momentos onde as pessoas não estavam esperando para roubá-las, esfaqueá-las, eu diria que a Elizabeth é sim a protagonista de Piratas do Caribe 1, 2 e 3. Mas ela não pode ser considerada uma pessoa boa. Porque considerando diversos casos, diversas situações que acabam acontecendo durante os filmes, Elizabeth Swann é a personagem mais falsa de Piratas do Caribe. Para chegar aonde ela quis, ela conseguiu superar Barbossa quando matou o Jack, o próprio Jack quando matou o Jack e deixou ele para o Kraken, superou o próprio Will quando colocou várias galhas no Will, superou o James Norton quando fez-se que ia casar com ele, quando na verdade desde o início os planos dela era continuar com o Will, caso o Will continuasse vivo no primeiro filme, entre várias outras situações. Se isso não é ser considerada falsa, eu não sei quem pode realmente tomar esse título. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos que gostam de Piratas do Caribe. Me sigam nas minhas redes sociais, mas principalmente no meu Instagram, @cap.maicon. Aproveita e dá uma conferida, porque aqui no card tá a playlist Herói ou Vilão, onde eu trago essa ideia de o herói talvez não é herói, o vilão talvez não é vilão. Dá uma olhada aqui, por favor. E até o próximo dia, onde eu trarei um vídeo falando sobre isso ou sobre outro assunto. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau!